A indicação do livro de hoje, como nós estamos falando de comida vegetariana, é o livro O Poder dos Sucos, que fala sobre as propriedades nutricionais de frutas, verduras e hortaliças. Aqui vocês vão encontrar várias receitas e várias indicações para determinadas enfermidades. Esse livro você encontra na Castro Alves, Rua Rio de Janeiro, número 385. Estamos de volta. Agora eu vou dar início à sobremesa de mousse de queijo fresco. Então, para começar, todos os ingredientes vão ser batidos no liquidificador. Nós vamos utilizar uma lata de creme de leite, (150 gramas de requeijão), meia lata de leite condensado, (150 gramas de queijo fresco). Pode ser Minas Frescal, mais saboroso que ricota, que a ricota ela é um pouquinho amarga, dependendo quando bate ou de um dia para o outro, às vezes altera o sabor, fica meio azedinho, assim, com gosto de que tá passando. E aí, meio limão. Todos esses ingredientes vão ser batidos no liquidificador. Hoje a gente vai estar montando essa sobremesa na taça, então o interessante é fazer um dia antes. Como tem adição de gelatina incolor, quando coloca ela em taça transparente, ela já fica firme e depois na hora de servir é só colocar a goiabada ou a calda de goiabada. Mas também eu gosto muito de fazer como recheio de torta, Romeu e Julieta. Então, se vocês tiverem uma receita interessante de massa, de alguma outra torta ou um cheesecake e quiser utilizar essa mousse para fazer recheio de torta, dá, porque a textura dela fica firme para fatiar. Aqui a gente vai bater no liquidificador. Depois que tiver batido todos os ingredientes no liquidificador, a gente vai adicionar a gelatina em pó incolor. Essa gelatina em pó encontra em supermercado. Então, para essa quantidade, eu vou adicionar 12 gramas de gelatina. E o importante é hidratar ela. Para cada 24 gramas, normalmente a gente utiliza uma xícara de água. Aqui eu vou estar utilizando meia xícara para 12 gramas. Então, a gente adiciona a água nessa gelatina, mexe bem e deixa ela em repouso até ela hidratar. Depois que ela estiver hidratada, ela vai crescer um pouco, vai mudar a textura. A gente vai colocar essa gelatina em banho-maria para que ela possa dissolver novamente, para depois ser adicionada na mousse. A maneira correta é essa, para não dar aquela gelatinização no meio da mousse. Então, assim, por mais que seja trabalhoso, é importante fazer para ficar com a textura correta, com aquela textura veludada na boca. Agora nós vamos colocar em banho-maria até ela dissolver novamente para ser adicionada aqui na mousse de queijo. Aí agora a gelatina já ficou líquida. Não precisa esperar esfriar para adicionar aqui no queijo, na mousse de queijo. Pode colocar ela quente mesmo. Aí é só mexer e colocar nas taças. Aqui eu vou estar utilizando essas taças individuais, mas na casa de vocês, se vocês quiserem colocar num pirex ou numa travessa de cerâmica para fazer para um número maior de pessoas, pode. Então eu vou colocar um pouco mais da metade, depois a gente vai estar adicionando a goiabada. Essa goiabada eu comprei ela industrializada. Quem quiser fazer artesanal, pode fazer. E pode ser cascão ou não. Quando a gente compra ela industrializada, a geleia de goiaba, ela tem uma textura mais fina. Então já pode, depois que a mousse estiver pronta, que já tiver ficado na geladeira de um dia para o outro, é só colocar. Mas caso vocês tenham comprado aquela goiabada cascão de pedaço, tem que cortar ela, colocar na panela, diluir em água quente para ela virar uma geleia ou uma calda de goiaba para depois estar adicionando.
Outra opção é colocar cachaça, fica super gostoso. Se adicionar, depois que eu fizer a geleia de goiaba, adicionar cachaça nela e colocar no fogo por aproximadamente uns 6 minutos para a cachaça evaporar um pouco, fica bem interessante. Então vai para a geladeira e agora, próximo passo, a gente vai fazer a montagem. Depois de ficar 6 horas aproximadamente na geladeira, essa taça já está com a textura correta. Daí a gente vai adicionar a geleia de goiaba e depois vai decorar com canela em pau e hortelã. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês. Quem não gostar de goiabada pode usar doce de leite ou doce de leite com nozes, doce de leite com ameixa ou figo em caldo, daí pode criar, porque essa mousse de queijo ela é bem básica, então ela combina com todos os tipos de doce em pasta ou de doce mineiro. Então eu vou colocar uma canela em pau e uma hortelã aqui para decorar. O nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer a audiência de vocês e deixar o e-mail para contato mariana@saborcomrequinte.com.br. O site é www.saborcomrequinte.com.br e quem quiser acessar o Twitter é www.twitter.com/saborrequinte com 2 R's. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!